E aí, e aí? Olá! Esperando aqui. Olá, os 19h19 eu tava aqui. Opa! Oi, boa Boa noite! noite, Silvia. Tudo Será que tá bem? melhor para nós duas? Nossa, você está Deixa eu tão ajeitar linda! aqui, dando uma ajeitadinha. E aí, querida, vamos aqui, né, conversar. Fazia tempo que eu queria te convidar. Então agora a Sim, coisa deu certo, fluiu. boa Então, noite! Boa noite a todos. a Silvia, né, ela é uma pessoa que eu conheci, né, no nosso curso de ativismo quântico lá com a Amit Goswami, né, para quem não viu nos stories ali a apresentação também, ou não leu no corpo da live, né, e a Silvia me apresentou uma visão assim muito interessante e claro, né, para gente que já estava bem mergulhada ali no autoconhecimento, não foi chocante ou coisas assim, né? Porque a gente sabe dessa parte mais de uma parte mais não tão convencional das coisas, né? De uma forma como o Amit mesmo fala, né? Tem a física completamente materialista e tem a física que vai além, né? Essa história de a gente ligar a parte da espiritualidade junto com os fatos científicos. Então, ela me apresentou ali uma faceta muito linda e eu convidei ela para a gente conversar ali sobre essas especializações, mas principalmente o cenário que a gente está, né, gente? A gente está num período de transição planetária. E esse período de transição planetária, nós astrólogos, a gente já falava muito sobre isso, a gente já olhava isso, né, principalmente através da astrologia mundial, a gente consegue ver fica muito claro ali o gráfico, né? Quando chegava em 2020, ele fazia assim, né? Então alguma coisa ia acontecer ali, a gente começou a mexer mais. E eu me lembro que fiz aí muitas palestras falando sobre isso, né? Que ia ser um ponto chave, um ponto de mutação 2020. E agora a gente está aqui no iníciozinho dessa transição planetária e passando aí por situações extremamente adversas, né? Para que a gente se transforme. Tá tudo muito no início, principalmente aqui 2021, a gente chegando agora no meio de 2021, a partir de amanhã exatamente, começa o segundo semestre, né? E esse segundo semestre ele vem cheio de energia, de mudança, né? E uma energia até bélica, né? Porque é uma força da natureza, é algo muito contundente para que a gente mude. É como se fosse assim, né? Eu ouço muito isso. Ah, para, isso aí, né? Todas as fases já aconteceram e nós sempre passamos por isso e o ser humano volta a fazer sempre a mesma coisa. Pois é, né? Mas olha nós, com o conhecimento que nós temos, com todo o avanço que nós temos e o mundo parou, né? O mundo parou. Ali, o entendimento entre fevereiro e março, ali não parou, gente. E é exatamente isso que eu quero chegar para que a gente vá para um avanço, as coisas vão começar a acontecer e, de certa forma, não em qualquer parte, não em partes isoladas, as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais contundente a partir desse segundo semestre em todo o mundo, claro, com as realidades de cada localidade, mas de certa forma, como todos somos um, todos mais ali tocados, né? Então, a partir dos teus conhecimentos, o que tu poderia ali ser contribuição, né? Eu sei, total, que tem muita coisa para nos contar, para nos falar, principalmente aí pelo tema-chave da live, né? A imunidade aí emocional.
Então, Lica, Conte-nos. então é um prazer estar aqui com você, com vocês, né? E é incrível, né, Lica? Como que, assim, o meu conhecimento, o seu conhecimento, a nossa linha de estudo, elas se cruzam, né? Porque, como você acabou de falar, todos somos um, né? E o universo está passando por um período de grande transformação, e tem até a teoria do caos, né? Depois da teoria do caos tem um grande salto, que nós chamamos de salto quântico. Então, a gente precisa, né, passar por situações muitas vezes difíceis, como nós estamos passando, Exato. para que a gente possa subir no nosso nível de consciência, para a gente ter um nível de energia para dar um salto quântico, né? Então, para que a gente possa ter uma consciência um pouco mais elevada, com nível mais alto de consciência. E como você falou, que eu achei muito incrível hoje a gente conversando, sobre as localidades, né? Cada um está passando por esse momento, depende também do local em que você vive, né? Porque nós sofremos vários tipos de influência o tempo todo. Então, as nossas percepções daquilo que nós estamos vivendo a todo momento, no momento agora da pandemia, no nosso dia a dia, ela tem várias variáveis, ela tem várias facetas, né, para nós termos um determinado olhar. Por exemplo, nós passamos pela mesma situação, mas dificilmente nós vamos ter o mesmo olhar para a mesma situação. Isso vai depender do nível de consciência de cada um, né? Que dificilmente duas pessoas vão ter o Sim. mesmo nível de consciência. Que é uma coisa que eu falo bastante, assim, para o pessoal. Vivemos em um planeta de consciência heterogêneas. Aqui tem... Por quê? Por quê, né? Todo mundo, por que não leva essa gente, quando acontece alguma coisa ruim, por que não leva essa gente para outro lugar? Pois é, a gente veio para um planeta de consciência heterogênea justamente para que aquele, né? Um expande, puxa o outro, um expande, puxa o outro. Não, e o poder que tem, né? Quando tem uma pessoa de consciência um pouco mais elevada, inclusive tem o Dr. David Hawkins, que é um psiquiatra, um psiquiatra americano, que ele estudou a consciência humana e ele conseguiu mensurar os níveis de consciência. Ele mensurou com um tipo de mensuração algorítmica, ou seja, ele diz que durante toda uma vida, se nós subirmos 5 pontos no nível de consciência, já é muito. Então, ele divide em vários níveis de consciência, e a pessoa que tem um nível de consciência um pouco mais elevada, ela tem um poder de puxar, ela tem um poder de contrabalancear outras milhares de pessoas. Então, olha a responsabilidade que nós temos em viver o nosso melhor, né? Acabou aquela história de dizer assim, como é que se diz? Eu vou viver a minha vida e pronto. Ou então eu vou ficar julgando o outro. Não, não é assim. A gente tem que buscar viver o nosso melhor, que é aquela coisa de não carregar o que é do outro, né? Porque quando a gente carrega o que é do outro, a nossa energia cai, né? Porque cada um tem o seu processo, mas você viver o seu melhor, você viver de forma inteira, né? Inteiriça, corpo, mente, espírito, você tem o poder de ajudar milhares de pessoas a subir junto com você. Então, a maneira, o que nós estamos vivendo, ela vai ter várias variáveis. Então, depende do lugar que nós vivemos, nós vamos sofrer influência daquele local. Dependendo, por exemplo, eu morei na África do Sul, eu atendia pacientes lá, para quem não me conhece, eu trabalho, a minha especialidade é saúde quântica, então eu trabalho o micro, que vai repercutir no macro, ou seja, uma doença, ela começa nos corpos sutis. Então, uma doença ela pode começar ali no corpo emocional, no corpo vibracional, no corpo energético, no corpo espiritual, e nós vamos entender o que aquela doença está querendo dizer, qual o recado que ela está querendo dizer. Então, uma das técnicas que eu uso é a microfisioterapia. Então, tocando no corpo do paciente, eu consigo identificar o porquê que a pessoa está doente, né? Qual foi o conflito que ela viveu, ou que ela está vivendo, que está causando aquele sintoma, aquela doença. E é muito incrível, porque na África do Sul era algo específico. Eram ali as datas que saíam, que a gente consegue colher datas do corpo, também eram específicas de guerra. Eu atendi médicos mais ou menos da mesma idade, então eles passaram por mais ou menos o mesmo conflito. Eles tinham muito problemas de pele.
de alergias. E eu morei na Alemanha também, que é um lugar que teve muitas guerras, que era a mesma situação. Então, e é o que você falou, né? Essa energia bélica, nós estamos vivendo numa energia de guerra, de combate, né? Combate agora com algo que é de energias, que as coisas aterram, né? Agora, a partir do segundo semestre, essa energia ela vai estar muito latente, né? E aí é aquilo um pouquinho exatamente, né? Com que energia você está se conectando? Tem muita gente que é muito fácil tu sair não entendendo essa coisa da energia, tu tá inconsciente, aquela energia ela tá solta ali e tu sair do teu centro, tu te conecta com a energia do coletivo e o coletivo te leva. E quando vê, tu já tá aqui bélico também. Então, é muito rápido. Essa é a diferença, né, Lica? A gente até estava conversando hoje sobre isso, isso é muito legal. Quando a gente passa a viver de forma mais com consciência, viver com consciência, você identifica quando você saiu da sua energia e você se contaminou com o coletivo. Você entra, você tá ali na situação, né, envolvida, mas de repente você sai e você olha, epa, peraí, já entrei aqui no coletivo. É muito importante ter essa consciência. Deu uma travadinha. Só deu uma travadinha aí pra ti. Pode continuar. Então, você sai um pouquinho e você consegue identificar. Aí você consegue voltar para o seu eixo de novo. Então, essas memórias, dependendo do lugar que você vive, você está recebendo um tipo de influência, dependendo da família, né, que você tem, dependendo de como essas pessoas também estão vivendo, se estão vivendo com muito medo, se estão vivendo com muito receio até da parte financeira, né, Lica? Porque essa situação que a gente está vivendo... A questão da sobrevivência é muito ligada à parte financeira, né? Exatamente, porque aí vai começar a instigar em nós aquele instinto da sobrevivência, né? Então, você não consegue nem, por exemplo, quando a pessoa está nesse nível, né, da sobrevivência, você não consegue nem exigir muito que ela, poxa, veja o lado positivo, o que você tem para aprender com isso, né, que a gente sempre fala assim, olha, a situação que estamos vivendo, você deve olhar de fora e dizer assim, o que eu tenho para aprender com isso? Mas quando a pessoa está na sobrevivência... Nossa, ela não... sabe aquela coisa? A pessoa até se irrita, porque a pessoa assim, pelo amor de Deus, eu nem sei o que eu vou fazer amanhã, porque eu preciso de tal coisa, que é o foco da sobrevivência, e a pessoa vem me falar para fazer visualizações, entendeu? A pessoa fica louca, porque os instintos são os instintos maiores, né? Aí você entra naquele processo de luta e fuga, né? Então é como se você tivesse um leão ali na sua frente que vai te pegar, então você fica nessa situação mesmo, de luta e fuga. Então é muito difícil você conseguir olhar com consciência a situação quando você está nesse processo. Mas só de você entender o que acontece com a sua mente, com o seu corpo, você já começa a ter uma percepção diferente. Então, a família que você está, a família com que você está passando essa situação, o país em que você mora, a cidade em que você mora, as memórias que tem no seu corpo em nível celular, porque em nosso corpo nós temos registros de situações vividas por nós, desde a pré-concepção até antes de nós sermos concebidos, o que nossos pais estavam vivendo, essas memórias ficam em nossas células, fase embrionária, infância, adolescência, fase adulta, e nós temos memórias no nosso corpo, na nossa célula, de até 4 gerações. Então, imagina, se meus avós passaram por guerra, se meus bisavós passaram por guerra, se passaram por situações de muitas perdas, de rupturas em massa, de perda, né, em massa, como nós estamos vivendo agora, o que acontece? A minha percepção já vai ser mais forte, ela já vai ser mais rígida em relação a tudo isso. Eu vou ver com muito mais ameaça. Então, isso vai influenciar também com o campo vibracional,
que tipo, né, de campo que você está emitindo, à sua volta, as pessoas com que você interage, amigos, no seu trabalho, tudo isso vai influenciar nas suas percepções. E você sabe, né, Olica, muito mais do que eu, e ainda tem o seu lado, né, que você faz ali o mapa. Aí que às vezes a gente abre um mapinha ali e a gente vê que tem um resquício de outra vida, né? Tem uma coisa forte, tem um resgatinho, eu sempre digo, tem aqui tem um emaranhadinho aqui que tem que deslindar. Então é aquela botar consciência ali, entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa até faz tudo, né? Mexe nessa outra parte. Então, onde é que vem isso? A gente fuça lá e a gente vê de onde é que vem. Mas tem muito a ver também com a história da família ali. Pode ser, sim, a gente fica pela astrologia kármica, a gente já vem ali com aquele pessoal faz muito tempo, né? A gente já está emaranhado com todo aquele pessoal faz muito tempo. Vai trocando papéis, vai fazendo ali, vai... Então, tem essa ligação também. Nossa, é muito incrível. Eu fiz um mapa astral e, assim, eu chorei, eu fiquei emocionada, porque é muito lindo. Quantos dados você consegue? É chocante, assim, quando a gente tá muito, né, a gente tá assim, nossa, pô, conheço isso, eu sei. Eu digo pela sensação de quando eu fiz com 18 anos, né? E daí eu fiz e eu ficava assim, meu Deus, como é que tava tudo ali, tudo isso ali? Tu fica, sabe, dá um bug na primeira vez que a gente faz. E a mesma coisa no corpo, viu, Lica? Por exemplo, quando você pega o mapa astral de uma pessoa e da família, você vê que um tá ligado ao outro. Exato. Quando eu tenho uma família inteira, que eu leio o corpo de um paciente, leio o corpo de outro, leio o corpo, tudo da mesma família, é mágico. Aí, quando o conhecimento nos liberta, porque quando você consegue palpar, ver algo palpável, porque é meu trabalho, o seu trabalho, a gente pode falar com propriedade, porque a gente vê isso todos os dias. Todos os dias. É muito lindo para você entender, você que está nos escutando, que nada está fora do lugar. Você nasceu na família perfeita para sua evolução. Todos nós somos um a cura do outro, está tudo certo. Então, as percepções, as interpretações também é muito mágico. Por exemplo, às vezes eu atendo um menino que ele tem um problema de relacionamento com o pai. Aí, o que eu faço? Eu atendo o menino, depois atendo o pai e digo assim, olha só, olhe para o seu pai, que é o caso lá, o avô, né? Só que aí, quando esse pai começa a olhar para o pai dele, que seria o avô da criança, o menino ali já começa a olhar para o pai e tudo começa a se harmonizar. E às vezes o pai nem está lá, a gente só se comunica ali na não localidade, usando os princípios da não localidade, do entrelaçamento quântico, que é a distância. Às vezes a pessoa já não está mais nesse plano, mas a consciência ela é eterna, ela não morre. Né? A consciência, o espírito não morre. Então, nós estamos aqui de passagem, nós estamos na universidade da vida, esse corpo aqui fica, mas a nossa consciência é eterna. Então, você pode sim se comunicar intencionalmente através do amor, do coração, mentalmente com aquela pessoa que você não resolveu algo. Né? A gente, graças a Deus, a física quântica nos prova isso, que existe sim a não localidade, a comunicação... Não localidade, né? Para quem não pode não entender, não localidade, a gente vai falar assim que tudo que é vivo, tudo que existiu, tudo que contém uma informação. E quando para de existir dentro desse mundo, essa informação ela continua em um lugar. E esse lugar também é chamado a não localidade, né, dentro da física quântica. E a gente consegue fazer também isso, de entrar... Sabe, nunca vocês notaram que, tipo, tá pensando muito numa pessoa quando ela te liga? Tu tá te comunicando de forma não local, mas só que inconsciente com essa pessoa. Né? Então, há essa possibilidade, né? E quando a gente mergulha fundo nisso e começa a exercitar, fica cada vez mais fácil. E é treinar a escuta do coração, né? Eu perdi meu pai dia 25 de abril
e foi um processo muito doloroso e muito difícil. E eu, durante esse tempo, assim, quando eu ficava mal, eu fazia meditação, eu fazia oração e eu me comunicava com ele através do coração. E ali vinha a resposta, e ali eu senti a presença dele. Eu dei uma palestra, foi a primeira palestra que eu dei depois do falecimento dele, foi semana passada, e assim, 2 minutos antes de começar a palestra, eu senti a presença dele, como que, sabe? Como quem diz assim, filha, eu tô com você. Eu mandei mensagem para minha amiga e falei, olha, como é que eu vou conseguir entrar? Respirei fundo, que eu pensei que eu fosse chorar, mas assim, era uma sensação muito boa, mas eu estava emocionada, eu precisava falar, tinham pessoas me esperando ali, né? Mas fazer esse treino da escuta do coração e da escuta da vida, isso é muito libertador, porque o que está acontecendo a gente não tem como mudar. O que a gente tem como mudar é a nossa percepção. É o que eu estou aprendendo com isso, é o meu olhar. Sempre a gente pode escolher. O que a gente pode mudar, a gente muda. O que a gente não pode mudar, a gente pode escolher aprender, ter a intenção de aprender, ter a intenção de evoluir com aquela situação e mudar a percepção mesmo, o olhar da situação, né? Porque não tem. A pandemia veio para isso, né, Lica? A gente não tem controle Pra de gente nada. olhar para dentro, pra gente olhar para dentro, pra gente fazer essa reconexão. Por quê? Porque a transição começou. Como é que a gente faz, né? A gente tem um planeta querendo voltar a respirar, porque a gente esgotou tudo que pode, tudo no planeta, a gente esgotou, né? Então, um planeta querendo respirar. Aqui uma moça colocou ali agora, deixa eu até falar aqui para ela, responder, ela falou da história que estamos num planeta de expiação e prova. Não, ele não é mais. Ele não é mais. Inicialmente ele era. Essa transição aqui, a gente está saindo de uma terceira dimensão para ir para uma quinta, mas todo mundo pensa que a quinta é um lugar. Não é um lugar, é um estado de consciência. A gente está indo para um outro estado de consciência. Então, como é que a gente vai elevar toda essa galera para um estado de consciência? Pô, vamos tirar eles do automático. Acabou, pandemia, vai todo mundo. Aí começa a separação do joio e do trigo. Quem tem consciência, quem não tem consciência. Ou quem vai despertar e quem não vai despertar. Né? Eu vejo muito isso, a história do céu, né? Da lei da correspondência. Tudo que está em cima, logo vai estar embaixo. Né? É como está embaixo. E essa é uma lei muito dentro da astrologia. Por isso que a gente consegue olhar para cima antes, no sentido de olhar a simbologia do céu. Logo em seguida vai aterrar. Nos dá uma possibilidade, sim, de lidar com aquilo, internalizar e se preparar. Então, ali fica muito claro, né? A gente está com 2 anos e meio, o Saturno, que é o grande disciplinador, em Aquário. E o que ele quer dizer, assim, aí nesse lugar, né? Olha, a tua liberdade, que é onde o Saturno ele é limitador. Aquário é o da liberdade, né? A liberdade de ir e vir. A sua liberdade de ir e vir está altamente ligada ao outro, a responsabilidade com o outro. Enquanto você não tiver responsabilidade com o outro, ninguém anda, não tem ir e vir. Não é cada um por si. Enquanto for cada um por si, não rola. O coletivo agora não tem mais como você pensar só em você. Você tem que pensar o tempo todo no outro. E sair das regras, do controle. Não, porque o Covid pega só idoso. Então vamos... Não, mas é só quem tem isso. Aí você vai lá uma pessoa... O negócio já foi burlando tudo. Começou, né, por uma faixa, mas agora já não. Pega por fato, né, Lica? Qualquer coisa que você pega, aí você vê 2 pessoas dormindo na mesma cama, um pega, outro não pega. Então é justamente para... você não tem controle de nada. Faça a sua parte, olhe um pouquinho para dentro, olhe um pouquinho como você... Porque nós somos microconscientes. Faça o seu tema de casa, né? O seu tema de casa. E cada um está onde tem que estar, na situação que está. É tudo perfeito para a nossa evolução. O nível de consciência, o que a vida faz para que a gente possa viver a nossa verdadeira essência, a nossa missão.
O tempo todo, a vida nos impulsiona para a gente viver a nossa missão. Só existe uma Lica nesse mundo. Com essa missão, você é única e essencial para o universo. Só que, às vezes, nós estamos desviados desse nosso propósito. Existem vários fatores para isso. Existem as crenças coletivas que nos influenciam, as crenças familiares. Existe o projeto. Quando nós somos concebidos, são concebidos ali 3 projetos. O projeto que o meu pai tinha para mim, o projeto que a minha mãe tinha para mim, e tem o meu projeto, que é aquilo que eu vim realizar aqui. Só que nós somos o tempo todo influenciados por esses projetos, nós somos o tempo todo influenciados pelo coletivo familiar, porque essas memórias em nossas células, imagina, eu tenho informações no meu corpo de até 4 gerações. De situações vividas por 4 gerações. Nós sofremos influência do coletivo de até 16 gerações lá, sabe? Não tem fim. São ao todo 16 mil e poucas pessoas que estão nos influenciando ali só no familiar. Então, imagina, fica um pouco, é desafiador a gente entrar na nossa essência, mas esse deve ser o nosso propósito de vida. Quando que nós vamos ter o nosso nível de consciência mais elevado? Quando nós entendermos ou pararmos de falar, eu vou ser feliz quando eu tiver, eu vou ser feliz quando eu tiver o cargo tal. Não, é a era do ser. Eu vou ser feliz quando eu viver o meu propósito, quando eu estiver na minha essência. Então, a gente tem que ter esse olhar de buscar, tem que ter como objetivo viver o nosso melhor, porque a única coisa que a gente leva daqui é isso, a nossa essência. Sim, e a paz, exatamente, a paz, ela está dentro de nós, ela está aqui. Só que o que acontece? Por todas as situações que nós vivemos e por essa sede de ter, porque nós nos distanciamos da nossa verdadeira essência, porque quando nós éramos criança, nós vivíamos a nossa essência. Só que a gente foi crescendo, a gente foi deformando, entrando numa caixinha para se adequar de acordo com o que a sociedade esperava da gente, de acordo com o que a família esperava da gente. E o que acontece? Essa paz, ela fica abafada. Só que aí, o que acontece? A paz, ela é algo infinito, ela não tem uma dimensão, só que a gente está sempre em busca de paz, A gente não pode buscar a paz com algo que é finito. A gente não consegue entrar em contato com a nossa essência com algo que é finito. Coisas, ser uma profissão, hoje em dia eu até fico incomodada. Por exemplo, se eu vou dar uma palestra, fazer alguma coisa, ela fez curso não sei aonde, curso... Porque assim, isso... Tá tudo bem, o meu currículo, agora eu sou a Silvia. Eu estou Silvia, Olica, eu estou Silvia. Eu estou Silvia, filha de Francisco, filha de Dilma. Então, é a nossa essência. A gente tem que tirar um pouco o ego, porque assim, isso nos distancia de quem nós realmente somos. Isso nessa vida, talvez nós não consigamos ainda. Nós estamos num processo de evolução, mas só de estarmos despertos para isso já é grande coisa. Então, é ter como objetivo todos os dias ser o que me traz paz. Inclusive, tem uma técnica chamada Psyche, que a gente, quando o paciente tem muito medo da morte, ele tem problemas de ansiedade forte, a gente faz um exercício com ele, que a gente simula que ele está morrendo. A pior situação de morte e a melhor situação de morte. Choque, já. A pessoa aqui com um Plutão proeminente no mapa, eu adoro isso, entendeu? Eu sempre tive isso, eu nunca vou esquecer. Só dando um adendo, porque aqui o pessoal... Ai, Lica, mas às vezes você é tão pontiaguda, tão nos posts, mas eu vejo a vida muito assim, sabe? Se tem que enfrentar alguma coisa, então a gente já vai de aquela coisa, pá. Quando era criança, eu morria de medo e chorava e ficava muito mal com um filme de terror. Aí um dia eu me indignei, sabe uma coisa? Eu vou assistir à meia-noite, olhando lá, me ensina como é que é meia-noite, pai. Daí ele botou ali, sentei e eu vou ver esse filme aqui até o final. Foi assim que acabou o meu medo de terror. Então eu acredito total nessa coisa do choque, sabe? De enfrentar. Funciona pra mim, né? Mas me conta. Mas qual o objetivo desse exercício, Lica? É o seguinte...
Quando você coloca o paciente para ele passar pela pior situação de morte, o que seria a pior situação de morte? A pessoa pensa, é morrer afogado, morrer queimado. Aí ele entra naquele processo, aí acaba. Quando acaba, qual é a sensação que ele tem? Muita paz. Olha só, é como se Enfrentar. você mergulha, você tira tudo aquela situação ali, aí você vai lá no teu mesmo, aí vem a paz. Aí depois você coloca a pessoa para morrer na melhor situação de morte. Qual seria a melhor situação de morte? Eu Dormir. velhinha, com as pessoas que eu amo por perto, eu já com a sensação de missão cumprida. No final, a pessoa tem paz. Resumindo, é para mostrar que a paz está dentro de nós e que tudo se resolve de uma forma ou de outra. E são leituras que a gente vai fazendo e a gente vai ficando preso em algumas situações, até mesmo para encarar a morte, né? O que é a morte? Quantos de nós estamos perdendo entes queridos? Tem Nossa. famílias que várias pessoas estão indo. É muito difícil. Eu acho que a pior prova da vida da gente é a saudade, é o desapego, essa coisa do rompimento, né? Eu acho que para todos nós é muito difícil. Mas quando você pratica essa escuta da vida, você pratica, você tem o entendimento que a vida, isso aqui, é só uma passagem. Eu raramente escuto na rádio esses programas religiosos. E esses dias eu ouvi um pastor, até contei para minha mãe. Eu não sei por que eu escutei aquele pastor, mas depois eu entendi por quê. Aí ele falando que tinha uma moça, que a moça estava dizendo que não tinha mais vontade de viver, porque ela se sentia muito culpada, porque ela tinha matado os avós dela, porque ela tinha passado o Covid para os avós e os avós tinham falecido. Aí o pastor falou assim: minha filha, pare para pensar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Esse tempo que te resta aqui, ele é muito rápido. Para você, talvez não seja tão rápido, mas faça com que sua vida seja plena durante todos os dias que te restam aqui. Você não tem esse poder de tirar a vida e tal. Aí ele foi falando isso e realmente é isso. O Que tempo. fecha com essa parte do carregar o do outro, né? O carregar o do outro, a gente não tem como carregar o do outro. E aí, quando tu estava falando, né, da questão ali de finitude e coisa e tal, que é difícil mesmo, luto é algo muito particular para cada pessoa, realmente. Tanto o brusco quanto a gente a acompanhar alguém que a gente ama muito definhar. Qualquer uma das coisas, as duas coisas são situações muito difíceis. Esse desligamento, ele é difícil, né? Eu me lembro que eu peguei e falei aqui pro meu pessoal, né, falando de revolução solar, né? Eu, por ser astróloga, eu tô sempre vendo a minha revolução solar 2 anos antes. Então, eu tô aqui, eu vejo essa que eu vou entrar e eu já vi a de 2022, 2023. E ali eu vou me organizando. Eu lido bem com a ansiedade, vim equipada para isso, né? Para lidar com isso mesmo. E detectar, assim, né? Eu via que eu entraria numa revolução solar agora, que foi dia 25 de setembro de 2020, que mudaria. Eu já sabia que aquilo ali ia ser um girar de chave total e que eu ia me sentir. Era uma coisa assim, eu mudaria radicalmente a minha vida, né? E incrível que quando aconteceu, claro, eu estava bem, eu consegui me preparar para aquilo. Mas é exatamente nesse momento aí que um dos atendimentos, um dos conhecimentos ali, né, que a Silvia tem, que me ajudaram bastante. Nesse período mesmo, foi em setembro, meu aniversário, novembro, a gente recebeu o diagnóstico de Alzheimer da minha mãe. E ali bom, tá aqui, o mudar radicalmente a vida, né? E eu tá aqui. Bom, vamos lá. Tá aqui, se apresentou, vamos ver o que a gente consegue. Foi a primeira coisa que eu me lembrei. Claro, ela segue com medicamentos, ela tá ótima, ela tá esquecida, né? Mas claro, a gente sabe o que isso vai acarretar lá na frente, a gente sabe sobre isso.
E como eu queria que tu contasse, foi aí que eu fiquei maravilhada, do Quantec. Ah, sim. Então, o quanto, eu tô até com ele aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Me fala se você consegue ver, ó, tá A vendo? gente consegue ver um pouquinho ali, mais um pouquinho. Isso, vai mais pro canto. Vocês estão vendo ali uma base de. São 3 bases de quartzo Quarto, rosa. rosa. E aqui, ó, tá vendo que ele fica emitindo frequência, já já essa paciente vai receber, mas o Sim. aparelho é isso aqui, ele é Conta conectado para ao nós, computador. né? Isso aí a gente viu no Amit, né? Lá a gente falou sobre essa coisa da onda, né? Sim, o E quanto depois que a aqui. gente sabe que isso é extremamente possível. Mas Então, não, daí saber do aparelho, saber que existe, saber que funciona, Então, né? esse aparelho é o melhor aparelho do mundo de tratamento à distância. Eu conheci esse aparelho quando eu morava na Alemanha. Meu pai teve câncer de pulmão e eu fiquei sabendo que lá existia um aparelho que tratava à distância. Achei meio louco isso, apesar de já trabalhar na área de saúde Não, pública. mesmo assim, é porque a gente tá vendo isso, a gente tá mergulhado ali, tá estudando sobre isso, mas como que já tem? Como assim? A gente fica, né? Exatamente. Então, esse aparelho, ele tem o diodo de ruído branco. O que que os pesquisadores alemães, eles viram que esse pacote de frequências, ele tem a capacidade de ler o inconsciente do paciente. Dentro do banco de dados dele, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele tá mandando frequência, tá vendo, ó? Uhum. Esse risquinho andando? É porque ele calcula tudo. Sim, então eles viram que ele faz a leitura do inconsciente do paciente. Dentro do banco de dados dele tem milhares de terapias em forma de frequência, porque tudo é energia e informação, inclusive nós somos energia e informação. Então, existe no banco de dados dele milhares de terapias em forma de informação. Então, ele lê o inconsciente do paciente através da foto, porque a foto aqui representa a liga e só existe uma liga com esse rosto, com essa frequência. Aí é como se fosse o endereço dela. Então, o que que ele Sim. faz? Ele escaneia, ele lê o inconsciente, ele seleciona que tipo de frequência ela precisa receber e ele fica usando o princípio da não localidade. Ele vai lá, manda as frequências para o endereço da liga, que é a foto, e ela recebe onde ela estiver. Então, esse aparelho ele é fantástico. Então, ele trabalha pessoas, animais e também ambientes. Ele trabalha em empresas, casas, porque ele também lê a energia dos locais. E é incrível. Esse aqui é um aparelho assim que é bem embasado mesmo na física quântica. Ele utiliza muitos campos E há morfogenéticos. quanto tempo na Alemanha já se usa isso? Ixi, há muito tempo. Muito tempo. Deve ter uns 10, Eu acho 15 anos, né? Não, sim, eu acho que mais. Só que esse aparelho ele tem pessoas no mundo inteiro que tem. Eu estava olhando na Coreia do Sul, as pessoas usam muito. Na Alemanha, é muito comum os médicos terem consultório. Tem em vários lugares do mundo. Mas isso aqui é um tratamento que prova que tudo é energia e informação. E voltando, né, ao nosso tema sobre imunidade, dentro dele também tem muitas frequências para a imunidade e ele seleciona para que nível do corpo ele vai mandar cada frequência. Então, ele manda a frequência para o corpo espiritual, mental, emocional, dupletérico ou físico. Que temos, né? E temos e todos precisam, né? De frequência. Exatamente. Aí ele trabalha vários objetivos ou doenças. E o que é interessante a gente internalizar hoje? Que o mais importante é essa escuta que eu estou falando o tempo todo, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, como que eu estou encarando as situações, por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ele é um sistema que ele é próprio para o quê? Para selecionar o que é próprio e o que é não próprio, o que é um agressor e o que não é agressor. O que que acontece quando nós maltratamos muito o nosso corpo? Vamos supor, a gente começa a comer muito um alimento e esse alimento não nos faz bem. Ele vai virar uma alergia, né? A pessoa acaba tendo uma alergia.
Só que por trás dessa alergia, a gente precisa entender também que a alergia ela tem uma informação emocional de uma situação que a pessoa viveu ou que ela herdou, de alguém lá atrás viveu isso, que associou o alimento com alguma situação e com alguma emoção. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha essa emoção, esse evento, a pessoa não fica mais com alergia ao alimento. Mas só para entender, se eu estou de forma crônica, né, maltratando o meu corpo ele vai acabar gerando doenças autoimunes. Certo? Artrite reumatoide, lúpus, câncer e tudo mais. Agora, vamos imaginar que eu, você, todos vocês que estão escutando, somos células. Células de um organismo que nós vamos chamar de universo. Então, quando nós não estamos vivendo a nossa essência, o universo não nos reconhece. Quando o nosso corpo não reconhece uma parte do nosso próprio corpo, ele vai gerar uma doença autoimune. É como se fosse um autoflagelo ali, ele fica se destruindo, né? A mesma coisa acontece com a gente, quando a gente não se ama, quando a gente não está vivendo a nossa essência, o universo não nos reconhece. Então a vida da gente fica uma luta incansável, a gente fica ali carregando piano todos os dias, né? Poxa, a vida aquela roda dos ratos, o automático. A vida é cruel comigo. Não, a vida não é cruel com você. Você está sendo cruel com você mesmo, porque não está olhando para a tua essência, né? Exatamente. Quem é você? O que você gosta? Não, mas eu não posso fazer tal coisa porque meu pai ou minha mãe não vai gostar, ou não posso ser dessa forma. Você pode, não, você deve ser. Você deve ser quem realmente você é. Com respeito, sabedoria, né? E com amor. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, exatamente. Eu tenho primeiro amar quem eu sou. Poxa, não importa se a minha mãe gostaria que eu fosse dessa forma, ou meu pai espera isso de mim, minha mãe espera de mim. Se você não viver quem realmente você é, o que vai acontecer? Você está cometendo 2 erros aí com você mesmo, que você está desperdiçando a vida, né, Lica? Você não está vivendo o seu propósito e você ainda está impedindo o crescimento. Eu ouvi o Arli Cravo, não é bem assim a frase toda, mas aquilo é um impacto, né? Faz muito tempo que eu ouvi, né? Ele falando que ele negar a si mesmo é fatal. Vai ser fatal. E não tem como a gente amar o outro se nós não amarmos a si próprio, né? Se eu não me amar, não tem como eu amar o outro. Então, é o exercício de ser o eu, né? O exercício de ser o eu te dá muita força. Nessa situação que nós estamos vivendo, e por tudo que eu passei também na minha família, nesse processo, eu posso falar que eu me sinto, assim, forte, eu me sinto muito mais conectada comigo, muito mais, e assim, é como se fosse uma coisa assim é uma aceitação, mas não é aquela aceitação assim, sabe, de braço cruzado? Não, não quer dizer que não dou, aceitar os processos da vida, e aí a gente vai mais longe. Não é só, né, perder alguém, às vezes até dos relacionamentos, porque pra mim aqui chega bastante, né? Chega muita gente ferida, e acredito que chegue pra ti também. Muita gente ferida, muita gente magoada, muita gente com o ego ferido, e dói também, por causa da doença, com o ego ferido no sentido de algo não ter dado certo como aquela pessoa gostaria, e a pessoa não se conforma com a vida. Né? O controle, né? O controle. Então, aquilo, essa gana, essa revolta, é corpo, é ela com ela mesma, porque não tá indo para fora, aquilo tá dentro, né? E aí começa a acontecer um monte de coisa. Então, o primeiro passo para a gente mudar dentro da gente, porque fora a gente não muda, a mudança começa aqui dentro, é aceitar. Eu aceito, depois que eu aceito, eu só consigo dar um próximo passo quando eu aceito. Eu só consigo mudar algo quando eu aceito. Então, eu aceito, transformo e curo. Então, é olhar para essa situação que estamos vivendo. Isso, aceito, transformo e curo.
Aceitar. Eu tenho até uma palestra que eu dou que o tema é aceitar, transformar e curar. Porque tudo começa com aceitar. E só para vocês terem ideia, nessa escala de David Hawkins, que é o nível de consciência, o nível mais baixo é vergonha. O nível ali tem um nível ali de 200, que é mais ou Tem menos a culpa, mas a vergonha ela é pior, porque a vergonha é uma anulação, né? anulação, exatamente. Mas quando você aceita, se você tiver um nível de consciência de aceitação, é 350. É um nível de consciência de expansão. São pouquíssimas pessoas que têm esse nível de consciência, tá? Porque nós calibramos, a gente vai mudando, né? Dependendo das nossas emoções, das situações que nós vivemos, é uma média ali. Então, só de aceitar a vida como ela é, aceitar os meus processos e ver que os meus desafios vão me levar aonde eu devo chegar, se eu conseguir olhar com aceitação. Cada caminho é único, né? Cada caminho é único. Então, quando eu olho para a situação, aceito ela, e agradecer pelos processos, porque são os processos que nós crescemos. Nós nunca mais teremos. Veio para cá para passar pelos processos, ponto. Mas eu vim aqui, não quero me estressar, veio pro planeta errado. E vou te dizer, é um conceito errado teu, porque se tu veio para esse planeta, é porque tu veio para passar pelos processos. Não, e a gente está o tempo todo aprendendo. Quem vive nesses processos, quem escolheu viver isso, quando a gente pensa, nossa, eu tô bem. Eu falo muito disso. Eu falo muito disso no mapa. No mapa, gente... sei que... Não. Quem tu acha que fez esse mapa? Foi você. Exatamente. Tu sou um intérprete. A gente escolhe passar por esses processos para evoluir. Então, por que a gente muitas vezes nega os processos, né? Por que a gente fica numa posição de vítima? Por que a gente fica, nossa, com isso? Poxa, o processo é esse, eu vou passar por isso da melhor maneira possível. É encarar a vida como uma grande universidade. E tem as disciplinas ali, e se você não olhar, e se você não escolher aceitar, transformar e curar, essa disciplina vai repetir ali na frente. Com certeza, que eu vejo no mapa ali, ó, direitinho, quando já tá, tu já tá vindo há tempos nisso aqui, tu sempre roda nessa história. Olha que legal. É muito lindo como complementa. E, assim, uma das provas maiores, assim, da minha vida é encarar a morte. E meu pai, ele me ensinou isso agora, por esse momento, porque era o que eu mais temia e eu achei muito incrível, gente, porque antes do meu pai falecer, eu sempre tinha uma coisa com doce. Eu comia bastante doce e chocolate. E quando ele faleceu, parou isso. Eu falei, mas o que é isso? Eu não estou depressiva. Por que eu não tenho mais vontade de ficar comendo doce? Aí eu entendi. Desde que eu era criança, eu sempre carreguei um medo oculto de perder meu pai. Eu sempre fui muito apegada com ele. E meu pai fumava muito. Meu pai trabalhava muito. Então, eu tinha um medo muito grande. Então, o doce ali era meio que uma ansiedade. E quando ele foi, aquilo resolveu dentro de mim, já foi, né? Tipo assim, já foi. Só que essa partida dele foi muito difícil e foi muito traumático para mim, da forma como foi, que eu tive que decidir a vida dele, entre aspas, se ele ia para UTI, se ia ficar no quarto. Então foi muito difícil. E Deus é tão bom, nós não estamos só. Quem não acredita em Deus, eu convido, pelo menos, porque a gente tem imagem, não acredito em Deus, aquele homem, eu também não acho que é um homem, que não é nada disso. Não, é exatamente isso. Às vezes, a história, o que atrapalha é a religião. A gente está falando de espiritualidade, algo que é muito maior que isso. Algo que é muito maior que isso, é a espiritualidade. Para uns é Deus, para uns é a fonte criadora, para outros é a deusa. E nós não estamos só. Inclusive, quando chega paciente lá no consultório falando, eu sou ateu. Aí eu digo, tá bom. Aí eu coloco para ele entrar em contato com a parte espiritual, aí sente uma força. Nossa, eu digo, olha só, isso é Deus? Nossa, isso eu acredito, porque, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós não estamos só. Então se conecte. Não dá para viver sozinho, não dá para viver sozinho, não dá para achar que a gente pode tudo, que eu decido, até minhas decisões, eu não decido só. Eu faço meditação diariamente, quando eu tenho alguma coisa me questionando, eu me conecto e entrego, a resposta vai vir, não fui eu que decidi sozinha.
Eu me sinto amparada nessa decisão. Então, nesse processo muito difícil, foi incrível que uma amiga minha me mandou mensagem de madrugada, na hora que eu estava vivendo o processo muito difícil com meu pai, e ela foi me orientando, me conduzindo espiritualmente. E depois que tudo aconteceu, eu tive assim, um estresse muito grande, eu chorava muito, eu gritava muito. E depois veio uma... né, do desligamento. Sim, sim. E depois veio uma paz, era tipo assim, agora é como se eu sentisse ele muito maior e ocupando todos os espaços. Eu sinto ele presente. É difícil explicar. Antes, hoje em dia, eu sinto saudade de ouvir a voz dele. Eu fico procurando o WhatsApp para ouvir a vozinha dele às vezes. Mas a presença, eu sinto muito mais forte. E o que a gente tem que entender é que nossos pais, nossos avós, nossos antepassados estão em nós. Nós temos uma partícula deles aqui, ó, um Sabe o que é pouquinho de... lindo? Sabe o que é lindo? Você é uma mulher da ciência falando isso. Por quê, né? A gente está aqui no Instagram de astrologia. Então, a gente tem bastante bruxinha aqui em volta aqui. Então, a gente já teve uma outra live com a Jana, uma grande amigona minha, que é uma maravilhosa consteladora. Temos também outras consteladoras aqui em volta. E a gente, elas falam dessa base, né? Que é de os pais, o campo morfogenético todo. E aí vem uma mulher da ciência também que fala isso. Então, sabe, é muito legal isso. Não, Entender que tá tudo junto. Tudo é energia alguém que tem alguma dúvida, se tem alguém que tem alguma dúvida, não, tá tudo junto. Tá tudo junto. Essa egrégora que a gente tá aí, e, pô, tá muito complicado, no sentido de, tem pessoas que estão se centrando, que estão ali, já estão num processo. Fica mais fácil? Não fica mais fácil, é turbulento também. Mas tem um pessoal que tá aí, como tu fala, tá na coisa da sobrevivência, né? Eu também tenho formação em administração, que a gente chama a pirâmide de Maslow, né? Então, ali na pirâmide de Maslow, a primeira coisa que a gente quer ter é a parte da sobrevivência. A gente tem comida, a gente sacia os nossos instintos, a gente tem amor, a gente tem sexo, a gente tem ali uma casa. Então, ali, depois que a gente tem aquilo ali, a gente já começa a olhar para o resto, até chegar na parte da ascensão de querer expandir a consciência. É difícil para as pessoas. É difícil também como pessoas que não se autoconhecem, não percebem o quanto elas têm dentro delas. Sabe aquela coisa? Pô, eu comecei a me autoconhecer e eu vi o quanto eu sou legal, nunca tinha reparado. É uma coisa quase assim. Ai, mas isso é magnífico. Eu já fui uma pessoa... Eu escuto muito isso. Eu era muito distante de mim. Apesar das pessoas gostarem de mim, eu não gostava de mim. E depois que eu me apaixonei por mim, que eu comecei a me conhecer, quando eu saio de mim, eu fico assim, poxa, eu tô com saudade de você, Silvia. Eu percebo logo, sabe? Hoje em dia, minha melhor companhia sou eu mesma. E, gente, isso é maravilhoso. E a gente tá aqui para isso, não é aquela coisa de você se sentir integrado com você. Não é sempre que a gente fica assim. Tem hora, como a Lica falou, que a gente se desconecta, mas é importante a gente conhecer, porque a gente percebe que a gente... deu uma travada. Você tá me ouvindo? Agora fluiu, pode seguir. E é bem interessante a gente entender, né, nessa figura aqui, né, que tem um pai, tem os avós, bisavós, tataravós, que é bem típico da constelação, essa figura. Por que será que nós nascemos com memórias em nosso corpo? Por que será? Porque nós somos a oportunidade de continuar a história. Quando a gente chegou, já tinha uma história rolando aí há muito tempo. E essas memórias, essas doenças que aparecem, esses sintomas, essas predisposições, é para eu parar e olhar. Então, até mesmo, Lica, você vê isso no mapa. Eu vejo isso no corpo e nas doenças que aparecem, enfim. Que até uma profissão, as escolhas, é muito lindo, porque é sempre para aceitação de algo lá atrás, ou para uma cura lá atrás.
Por que será que eu trabalho nessa área de expansão de consciência? O meu maior objetivo é unir as famílias, é organizar, né, a posição de cada uma dentro de uma família, é ter uma vida mais consciente. Porque na minha família teve muita desagregação, tiveram muitos abandonos, muitas rupturas. Então, tá tudo certo. O porquê que um trabalha com a justiça? Por que que você, né, trabalha com astrologia, com essa ciência linda? Por que que o outro tem uma profissão de médico? É fantástico. Inclusive, tem uma história que é bem interessante eu contar. Eu estava num curso e um paciente lá, que ele também estava fazendo o curso, ele é médico. E ele estava com uma ansiedade muito grande. E no processo lá que nós fizemos, ele se viu lá na hora do parto dele. E ele nasceu de fósseis. Então ele foi arrancado. E na hora que ele foi arrancado, ele vivenciando aquilo ali, aí ele falava assim, ai, gratidão, gratidão, eles salvaram a minha vida, eles salvaram a minha vida. Aí foi perguntado a ele, mas agradeça a ele. Aí ele desabou a chorar. Ele se deu conta que ele era médico, ele só fazia partos naturais. Por quê? Por causa da hora do nascimento dele. Olha que lindo, a ficha caiu na hora. Aí quando terminou tudo, ele falou, ufa, agora eu posso tirar férias. Ele nunca tinha tirado férias. Ele vivia na ansiedade, ele estava correndo a morte, Lica. E ao mesmo tempo se salvando todo dia, né? Se salvando. Todos os dias, olha, ele corria da morte, tanto é que ele tinha aquele negócio de tremer a perna, sabe? Essa ansiedade, ele vivia correndo da morte, ou seja, liga um fiozinho, e o quanto a gente está ligado a um fiozinho lá de trás, que não desligou e a gente continua carregando aquilo. A nossa mente, ela é atemporal. As memórias que estão no nosso corpo é atemporal. Ele apenas, a gente vai fazendo releitura e vai se conectando. Então, se você não resolve algo lá atrás que está dentro de você, ou se você tem um sentimento aí que você quer abafar, não adianta, porque ele está fervilhando dentro de você. Então, a gente tem que ir onde está a dor. Não, eu não quero olhar para a dor, mas é para lá que você tem que ir. Pois eu quero te falar sobre uma coisa também que é um assunto recorrente e também por essa egrégora que a gente está, né? A gente está com o Sol em Câncer. Então, eu recebo muito no direct, eu recebo às vezes até nos posts, pessoas querendo perdoar, querendo aprender a perdoar, pessoas querendo aprender e lidar com esse sentimento de mágoa. Porque às vezes até não quer sentir, mas aquilo é mais forte, né? Mas aí, o que a gente faz? A gente procura conhecer a história do outro. Porque por trás desse sentimento que você tem, primeiro, o outro sempre é um espelho seu. Por que essa pessoa despertou isso em mim? De onde é que você está? É o que eu falo, o outro não existe. Aquela pessoa é contratada pela sua energia para te mostrar algo que Gostei. Não aprendeu. Né? Gostei. Né? O outro não exatamente. Primeiro, de onde é que está vindo isso? Né? Por que despertou isso em mim? Obrigado, Lica. Você despertou em mim essa mágoa, eu tenho que olhar para isso. E é incrível que quando a gente vai olhar para isso, isso aqui está linkado com uma situação lá de trás. Então, aparece muito paciente lá no consultório. Ai, eu estou com ódio porque o meu chefe faz isso comigo. Quando a gente vai ver, foi um coleguinha da escola, lá na primeira infância. Deu um gatilho. Exatamente. É apenas o personagem aí mais velho para você olhar. Então, a gente tem que ir lá na infância, ressignificar aquilo. Por isso que a gente tem que ir onde está a dor. Ressignificar aquilo, aí o olhar do observador altera a realidade. Aí ele já vai olhar diferente para o outro. E aquele chefe que te faz mal, ele tem várias facetas. Eu tenho várias facetas, a Lica tem várias facetas. Então, ele está ali com você, ele está daquela forma, mas tenho certeza que tem pessoas que gostam dele em outro local. Ou ele está sendo o personagem daquele grupo, daquela situação, naquele trabalho. Ou ele está sendo o que ele pode ser naquele momento, mas ele não está à toa naquele campo ali. Não é à toa que ele está. E outra coisa é você entender a história dessa pessoa.
Essas pessoas que são muito nariz empinado, que querem, que as pessoas dizem, ai, fulano se acha, ele acha que pode pisar em tudo, ele acha que é o poderoso, ele não acha nada. Na verdade, ele se acha muito pequeno. Porque por trás de uma hipervalorização tem uma desvalorização muito grande. Então, quando você escutar uma pessoa E muito daí fica aquela coisa, né? Eu observo, assim, exatamente isso. Já vem aquela reatividade de lá e a pessoa aqui acolhe, né? É que nem vôlei. Ah, peguei, recepcionei, entendeu? Recepcionei. E por que recepcionou? Né? E uma outra pessoa chega e te fala alguma coisa e tu nem dá bola, mas aquela pessoa tu recepcionou. Por quê? Mas é isso que a gente precisa aprender. Por exemplo, essa pandemia não vai acabar tão cedo, né, Elica? Não. Isso ainda vai se delongar por muito tempo. Eu tenho opção de aceitar isso e o que eu vou fazer daqui para frente? Quais são minhas alternativas? Pois então, aí cenário astrológico 2021, parte 2, né? A gente entra a partir de amanhã. Por que eu quis trazer a doutora Silvia aqui também? Ela passando isso, e eu tenho certeza que muita gente pensou quando veio participar da live, ou vai ver a live e pensar, nossa, pensei que ia vir com uma coisa certa, um tratamento certo, uma coisa. E aqui a gente está falando de autoconhecimento e também de possibilidades de como a gente chega nesses lugares. Mas quando a gente fala aqui, né, dessa história que estamos sim passando por uma transição, eu nos meus estudos, eu observo, se vocês forem procurar qualquer canal de astrologia que seja bem idôneo, não vai te falar que isso vai acabar tão cedo. Por quê? Porque a gente vê a mesma coisa. Então, finalzinho de 2023 está o mundo se erguendo. Não quer dizer que a gente não vai ter vida, né? A gente vai indo do jeito que a gente vai conseguindo andar. Mas essa pandemia, ela muda completamente toda a forma das pessoas viverem. Isso é uma coisa óbvia, já mudou. E aqui, a partir desse start de lua minguante, que vai ancorar amanhã, a partir das 22 e pouco, se eu não me engano, nós recebemos aí 7 dias para que a gente se desfaça de maus hábitos, para que a gente tome consciência de hábitos. Eu digo que é a lua minguante do basta. A gente já começou a sentir isso, Lica? A gente já começou a sentir? Nós já começamos a sentir isso? Amanhã, às 22 e pouco, mas a gente já começa a sentir a egrégora que está começando a movimentação. A gente teve segunda e terça muito tranquilos, depois a semana ela começa a dar uma encorpada, que é agora, a partir de quinta-feira, às 22 e alguma coisa, a gente ativa a grande conjunção, a grande quadratura Urano e Saturno, que aí a gente vai começar a sentir de maneira muito mais forte, mais bélica, mais turbulenta, mas também essa egrégora do universo aí, dessa lua minguante, com todos os aspectos que ela faz, nos dando um start de percepção dentro da nossa personalidade do que a gente precisa mudar, do que ainda nos entrava. Né? Então, por isso que eu quis muito que fosse na quarta-feira, dia 30, para ficar um divisor de águas, para dar uma luz para quem quer algo diferente, para quem está querendo mudar a forma como está levando a vida, ou a forma como está conduzindo algum problema, né? E o foco trazer aqui, conversar também sobre isso, porque realmente as coisas elas começam aqui. A gente tem isso, essa quadratura ela vai ter efeitos de acordo com a nossa conduta, nós recebemos os desafios de acordo com como o coletivo vai levar isso. A gente tem um fechamento em dia 24 de dezembro, que é tipo como se fosse um julgamento. Vamos ver como é que foi aqui. Em 24 de dezembro a gente tem outra quadratura. O que informa isso? Tem uma quadratura, uma outra quadratura dessas, de tal magnitude, no dia 24 de dezembro. É que 2022 também não vai ser bolinho. 2022 também a gente entra com desafios. Então, é muito importante, agora, no meio do ano de 2021, que se tome posse. Se tome posse das rédeas da vida, principalmente aqui, ó, das rédeas de si mesmo. Do ser. Individualmente, a gente só ajuda o coletivo despertando e mudando individualmente. Não então, há outra forma. E uma das leis do universo é tudo aquilo que você fizer em prol de você, mas que vai em prol de você e do todo, você é abençoado.
Exato. Então, não fique com medo de escassez, não fique com medo de que, ai, entre em conexão, foque em você, no ser. Deixa que o universo, ele tá ali para te empurrar. Só que quando a gente lembra da imunidade lá que nós conversamos, o universo não te reconhece quando você não está sendo você. Você é aquela célulazinha ali que está trabalhando, todo mundo, né? Cada um com o seu papel. Se você não está sendo você, o universo não te reconhece. Então, vamos focar no ser. Quem eu sou? O que eu posso fazer de melhor? O que o amor faria nesse momento? Vamos fazer isso, cada um de nós, vamos fazer. Pode ter certeza que o universo vai te empurrar. Não vai faltar nada. Exatamente. E é um ano, quando me falaram, qual é o conselho para 2021? Vênus, tendo ali Vênus ali, Vênus fala de associações, Vênus fala de parcerias, conexões com as pessoas. Agora, a partir de amanhã em diante, é isso que vai fazer com que a gente consiga continuar. É se conectar, é fazer parcerias, procurar a tua turma, né? É conexão. E é muito isso, né? Quando tu tá no teu núcleo também, de pessoas que estão ali também fazendo, parece que aquilo te move mais. E é bem isso, o universo te enxerga, né? Tu começa a entrar. Não é bem, eu não consigo sozinho, pede ajuda, né? Tem uma pessoa que está mais ali naquela conexão, a gente sabe disso, que o cérebro, né, ele tenta sempre se parear, ele já vai ali, por isso, escolha as pessoas que estão, a gente tem o poder da escolha, Vênus é escolha, escolher as pessoas com as quais Diz eu que vou me nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos, né? Sim, é que parece que isso é papo de coaching, até quando as pessoas elas olham para esse lugar e elas é uma percepção. Tu começa a ver, se tá todo mundo muito parado, tu vai ficar parado também. Se tem pessoas muito agitadas, muito descompensadas, elas te perturbam. Então, se tem Uhum. pessoas que estão com os mesmos valores ideológicos, que estão ali na pegada boa, é óbvio que vai te contagiar e vai junto. Então, é muito importante a gente olhar para esse lugar. E perceber o que que acontece quando você chega nos lugares. Isso é muito legal para você ter como termômetro que campo eu estou emanando. Como é que está meu campo eletromagnético? Que tipo de energia eu estou emanando? Eu sou aquela pessoa que chego e agrego as pessoas. Nossa, a Silvia chegou. Nossa, a Lica chegou. Nossa, o Roberto chegou. Nossa, a Roberta chegou. Ou eu sou aquela pessoa... Então, a gente precisa escutar as situações da vida. Poxa, eu estou aberto e receptivo a viver o meu melhor. Qual o próximo passo? Vida, o que você espera de mim? O tempo todo, eu não procuro definir nada na minha vida. Eu procuro ter essa escuta. E esse momento que nós estamos vivendo e vamos viver até final de 2023 não vai dar esse planejamento a longo prazo como a gente fazia antes. E é uma coisa que é muito importante que fique internalizada e vocês vão entender dentro desse semestre o porquê. As coisas elas vão começar a acontecer. A gente tem coisas a acontecer dentro da economia. Mas é Brasil. Não, é mundo inteiro. A gente tem coisas aqui que vão acontecer dentro da economia, a gente tem coisas que vão acontecer dentro do clima, a gente tem coisas que vai acontecer, daí a gente falou das localidades, nos lugares, eles têm um porquê. Então, qual é a nossa certeza? É a certeza de estar centrados, estar com a gente mesmo. A gente teve 2020, que foi um ano regido pelo Sol. Todo mundo, que vai ser lindo. Não, o Sol, quando um ano regido pelo Sol, te prepara porque tu vai ter que te conectar com a tua essência. A coisa vai ficar tão fora do comum que tu vai ter que te conectar com a tua essência. Então, nos conectamos com alguns, né? Se conectaram com a essência. Então, a gente vai aqui para um desafio um pouquinho maior, que agora o gargalo vai dar uma apertada. Então, a gente tem que ficar o quê? Com a gente mesmo. E logo se associar aí às pessoas, ser contribuição. Né? E aí, quando eu te convido aqui, é para isso, né? Para a gente ser contribuição uma para outra e para as pessoas aí que puderem, que conseguirem alcançar esse entendimento, porque às vezes a gente tem momentos, né? Hoje eu vou lá e escuto algo e não estou aberto. O outro dia eu vou lá e escuto algo e eu estou aberto. Então vai ficar aqui gravado.
Para quem quiser aí entrar em contato com a Silvia, aí vou deixar o Insta dela. E também perguntas, né, gente? Perguntem aí pra gente nos directs. Teve aqui uma pergunta da Débora. Como é que eu faço para estudar física quântica? Como é que eu faço? Começa primeiro, com o documentário Quem Somos Nós. Segundo, temos aí os livros, né, do maravilhoso do Amit Goswami. E daí eu te passo mais algumas coisas aí no direct. Né? Também tem um curso de ativismo quântico da Quantum Academy, que é o que a gente fez. Maravilhoso, né? Sim, maravilhoso. Inclusive, hoje nós estamos fazendo uma das tarefinhas, né, como ativista quântico, que é contaminar positivamente as pessoas para que elas tenham um objetivo de expandir a consciência, de entender que todos somos um, né? E outra coisa, outro conselho que nós damos também é meditar. Meditar é o caminho para você entender o que é essa energia e essa informação. É entender onde você tem as suas respostas. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. É uma forma de se conectar com você, entender que você está... Vou pegar a Débora, né, respondendo para a Débora, que você está, Débora, ela já fez o mapa, ela entende isso. Você está, Débora, mas também é uma forma de se conectar a esse lugar das informações. Nutrição, né? Da alma. Esse lugar, a gente chama também de registros acásticos, né? Por algumas outras vias. É por ali que a gente vai se conectando. É de graça, requer autorresponsabilidade e paciência, mas faz um bem absurdo meditar. É porque as pessoas muitas vezes não fazem isso, Lica, porque elas têm um preconceito que acha que meditar é difícil. Não, começa com a meditação guiada, começa ali 2 minutinhos. Quando você conseguir ficar 30 segundos ali naquele vazio, nossa, você vai ver que é uma nutrição ali imensurável. E os pensamentos, eles vêm, mas a diferença é que você vai apenas observá-los. Você não vai dar energia para eles. Tem tantas vertentes. Tu tem algumas meditações, algumas coisas, né? Que tu tem no teu canal, né? Isso, tá? Vou deixar também o canal dela. Então, tem muita coisa pra gente começar, tá bom? Então, pessoal, beijo, um prazer ter te recebido. Muito obrigada. Vamos fazer mais coisa. Então. Vamos sim. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. E, Lica, foi um prazer. Muito obrigada, viu? Um beijo. Foi todo meu. Beijo.